Olá! Estou aqui novamente para compartilhar uma palavra com você. Antes, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva nesse canal do YouTube, onde temos grandes ensinamentos da Palavra de Deus. O tema de hoje é relacionamento com as autoridades. Vamos fazer uma leitura no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 13 e versículo de número 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha da parte de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Que palavra maravilhosa para a minha vida e a sua vida. Podemos fazer algumas observações. Alguns cristãos acreditam, por ter tanta corrupção, não devam se envolver com nenhuma política, não devem trabalhar para o governo, não devem fazer nada que tenha algum envolvimento com autoridades, até no sentido de servir às Forças Armadas, onde tenho sido questionado por muitos jovens, achando que não podem servir às Forças Armadas. Sim, você pode. Sirva a Deus e sirva as pessoas também, sem problema algum. Outros acreditam que Deus concedeu a autoridade para o Estado, para o país, para a igreja, sendo que os cristãos podem trabalhar para ambos. Mas um detalhe é muito importante: não podemos confundir igreja com Estado, porque em toda a história, igreja e Estado nunca deram certo. Igreja é igreja, Estado é Estado, pois ambos têm finalidades totalmente diferentes. Se completam, mas não trabalham juntos. Outros entendem que devemos eleger líderes religiosos para estarem lá influenciando a sociedade para o bem. Entretanto, o Estado e a igreja deveriam trabalhar juntos para o bem de todos, sem acepção de pessoas. Mas nós sabemos que isso não acontece, lamentavelmente. Mas nenhuma dessas observações que falei vão ser contra ou se recusar ou ter amparo qualquer na Bíblia em que não venhamos obedecer às autoridades. Nós devemos sim obedecer e estar sujeitos a todas as autoridades constituídas, mas precisamos saber e ficar bem esclarecidos que qualquer violação aos princípios morais revelados por Deus através das Sagradas Escrituras, não devemos nos submeter e aceitar. Primeiramente, precisamos lembrar que o apóstolo Paulo estava escrevendo esta carta para os seus leitores imediatos que estavam em Roma. E Roma era a capital do poderoso Império Romano. Lá existia um grupo de cristãos que viviam dentro da grande estrutura social romana e deveriam obedecer e respeitar as autoridades que eram constituídas líderes que exerçam as suas funções sob a soberania e a vontade de Deus. Pois a função de uma autoridade é exercer o seu serviço em favor do necessitado, em favor das pessoas. Por isso que ele tem que estar embaixo da soberana vontade de Deus. Porque quando temos Deus no nosso coração, iremos fazer o bem ao nosso próximo. Quando as autoridades esquecem este grande detalhe de estar embaixo da autoridade de Deus, da submissão a Deus, estarão traindo as responsabilidades que a elas foram constituídas para trabalhar em favor do povo
e não estão exercendo tal função, tenha certeza que essas pessoas irão prestar contas diante de Deus. Todos nós devemos obedecer às autoridades que são constituídas. Caso não venhamos obedecer, estaremos desobedecendo a Deus também. Mas neste período em que estamos vivendo, que é muito difícil, eu vejo muitos líderes não respeitando as autoridades constituídas. O governo, as autoridades, podem exigir respeito, sim, obediência e os pagamentos de impostos e outras coisas necessárias. Sabemos que nunca devemos transgredir a Deus por questões particulares, contrárias à lealdade a Ele. Precisamos entender que a sociedade precisa de autoridade para manter limites, regras, para assegurar o nosso bem-estar e a segurança a todos. Mas nós, cristãos, não devemos abusar da nossa liberdade que temos em Cristo para desobedecer às autoridades, aonde tem muita gente burlando a lei e desobedecendo às autoridades constituídas. Saiba que você também está desobedecendo a Deus. Devemos tomar cuidado para não ser regidos pelos nossos desejos egoístas, nossos desejos pecaminosos, levados ao erro através do orgulho, arrogância, nossas razões mesquinhas em querer desobedecer e ser contra as autoridades. Isso quer dizer que você não está sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Concluindo, vamos entender o verdadeiro propósito que o apóstolo Paulo escreveu esta carta. Não foi para fazer política, não foi para dizer que Jesus também foi político, como muitos líderes estão falando por aí, e eu já tive a infelicidade de ouvir alguém falando dessa forma, acabando com o texto bíblico, não sabendo fazer uma interpretação correta do texto. Mas o apóstolo Paulo vem trazendo este ensinamento para nos esclarecer e dizer, tanto para aquelas pessoas daquela época e também para os nossos dias, que devemos se submeter às autoridades constituídas, pagando os nossos impostos, obedecer às leis, às regras que regem uma nação, um estado, um município, desde que não transgridam a lei de Deus. É por isso que nós só vamos observar e ver esta referência bíblica de submissão às autoridades, dita pelo apóstolo Paulo, somente na carta aos Romanos, pois os impostos e seus abusos estavam trazendo desconforto ao povo de Deus. Não era preciso muito esforço para provocar qualquer acusação e tampouco o silêncio e a submissão não iria garantir a paz. Caso contrário, os cristãos não viessem obedecer e ter esse esclarecimento da parte do apóstolo Paulo para eles, onde eles não viessem pagar os seus impostos e não obedecer às autoridades constituídas, atrairiam toda a atenção, gerando um risco desnecessário para eles, onde estaria impedindo para que eles pudessem divulgar o Evangelho. Esse é o grande sentido deste ensinamento. Atenção, não estamos isentos de cumprir os nossos deveres com as autoridades. Saiba que essa obrigação também alcança a outras pessoas, independentemente de ser uma autoridade ou não. Por isso que também o apóstolo Paulo fala sobre a honra e o respeito, que está também em Romanos 13 e versículo 7. Devemos respeitar a todas as pessoas, seja grande ou pequeno, autoridade ou não. Quando você segue as leis de um país, as regras de um país,
desde que não transgridam a lei de Deus, você também vai estar ajudando e respeitando as outras pessoas. Então, respeite as autoridades. Reflita esta palavra. Guarde no seu coração. Deus te abençoe muitíssimo. E um grande abraço do seu amigo, Pastor Charles Fernandes e família.